E não brigam comigo. Tá? O celular do Levi está descarregando. Vai botar para carregar e já volta. Tá ótimo, Levi. Bom, então hoje quem vai fazer a mentoria sou eu. Hoje vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Israel Costa. Eu sou o braço direito da Selma, que é quem lidera todo esse projeto, a fundadora, inclusive, da editora Soares. Então, eu sou o braço direito dela, eu sempre auxilio ela em tudo. Eu também sou um dos mentores dela, eu que cuido de toda a parte de inteligência emocional da equipe e de todos que fazem parte do projeto. Então, eu já sou terapeuta há muitos anos, eu já trato algumas doenças nessa área há muitos anos, e eu fui trazido pela Selma, primeiramente por Deus. Deus me colocou no caminho dela, né? Acredito sempre que Deus colocou, porque foi algo que eu resisti em entrar nesse projeto, para ser sincero, né? Por questões pessoais eu resisti, mas o Espírito Santo ficava lá me incomodando e me colocou aqui, e estou muito feliz nesse projeto, onde ele tem tido muitos frutos, né? Graças a Deus ele tem gerado muitos frutos, e esses frutos eles vão crescer por 10, por 100 e por 1000, como a Bíblia diz. Como nós sabemos, Deus ele é princípio, meio e fim de tudo, então nós sempre colocamos ele como principal, tá? E nós sempre começamos, inclusive, fazendo o boot cerebral que aprendemos com o Pablo. Eu gosto de, vamos dizer assim, explicar o conceito técnico do boot também. É importante nós entendermos a parte técnica, o que o boot tem, e por isso que eu explico o que ele tem de forma técnica também. Tá? Faz parte entender aquilo que nós fazemos. Quando nós entendemos, a tendência é fazer melhor, é fazer de maneira mais completa. Deixa eu só avisar aqui, que o pessoal está perguntando que horas vai começar. Eu mandei uma imagem dizendo que vai começar às 8. Pronto. Parece aquele pessoal, né, que tá no supermercado, em frente, assim, por exemplo, ao leite condensado, aí chega pro rapaz, né, que trabalha no supermercado, onde fica o leite condensado? Aí ele só olha para o lado assim e está logo na frente, né? O pessoal às vezes faz igualzinho com imagem no WhatsApp. Quem nunca passou por isso, né? Bom, gente, vamos lá. Então, eu vou explicar o conceito técnico do boot. Só vou baixar um pouquinho a câmera, porque eu troquei a minha poltrona, dessa vez para uma que não machuque minhas costas. Então, tem que baixar um pouquinho, porque ela é um pouquinho mais baixa também. Então, vamos lá. A ideia do boot. O boot ele tem 3 pilares. Quais são os 3 pilares? O primeiro pilar é a respiração, na qual nós aumentamos alguns níveis hormonais. Então, através da respiração, a gente aumenta o nível de endorfina e dopamina. Para que serve isso? Para melhorar a sensação de bem-estar, para dar a sensação de bem-estar. Esse é o objetivo da respiração do boot. E a posição que é feita, de colocar as mãos na cintura, também é comprovadamente uma forma de liberar testosterona. O que é testosterona? É o hormônio da liderança. Tá bom? Ah, mas quer dizer que homem tem mais que mulher? Não, não tem nada a ver. Tá? Referente a isso. O homem realmente produz mais, só que ele também gasta mais. Então, acaba, não tem necessariamente uma coerência entre o fato de ser homem ter mais hormônio de liderança do que a mulher. Né? Pelo contrário, às vezes a mulher consegue acumular muito mais por conta disso, porque a mulher gasta bem menos testosterona, mesmo produzindo menos, ela gasta menos. O homem gasta o tempo inteiro. Só o fato dele se estressar, o homem já começa a liberar testosterona, né? Porque a testosterona, por ser um hormônio de liderança, também é um hormônio de combate. Né? Para o homem é muito, muito comum o homem liberar nesse caso. E a mulher ela consegue liberar até com posições corporais. Tanto o homem quanto a mulher conseguem liberar em posições corporais. Só que a mulher gasta menos, por isso a tendência é ela acumular mais. Tá bom? Eu, inclusive, tenho essa tese de que a mulher, quando ela foca em ser uma líder, ela tem a tendência de ser uma líder melhor do que o homem exatamente por isso. Porque ela consegue acumular um nível de testosterona maior do que o homem. Ela vai acumulando esse nível de testosterona sem gastar. Né? O homem, ele gasta bastante. Enfim, primeiro, a parte hormonal. Segundo, vem a parte, um exercício chamado Ponte ao Futuro. Ele é muito usado na programação neurolinguística, na PNL, a famosa PNL.
O que que é? Você ir até o futuro na nossa mente e trazer até o presente aquilo que você quer. Isso pode ser feito de forma lúdica, pode ser de forma fantasiosa, não importa. O importante é você trazer para o presente e trazer sensações boas, trazer o desfrute para o atual, você desfrutar daquela sensação. E terceiro, e mais importante de tudo, colocar Deus como centro de tudo. Né? Então, por isso que nós começamos como uma oração para fazer esse boot cerebral, igual o Pablo Marçal faz, tá certo? Para quem não conhece, Pablo Marçal, ele é o idealizador de um projeto que foi graças a esse projeto dele que nós nos unimos. Então, ele é um cara bem à frente da sua época e que a maioria das pessoas aqui são discípulas dele também. Discípulas seja através de um curso, seja através de uma mentoria, seja através de mais de um curso, né? Mas as pessoas acabam conhecendo ele, então por isso que nós citamos ele como referência. Ele não é mais do que ninguém, ele apenas tem alguns conhecimentos que colocam ele à frente, e isso é normal. Cada pessoa tem o seu nível de conhecimento, ele desenvolveu habilidades, desenvolveu conhecimentos que são importantes para nós também. E um dos principais é colocar o reino de Deus acima de tudo. Então, nós também temos esse conceito, esse princípio de colocar o reino de Deus acima de tudo. Isso aqui não tem nada a ver com religião, Deus não tem nada a ver com religião, tá certo? A religião, ela vem, a palavra religião, ela vem de religare, né? Que significa religar, que é o que nos liga a Deus. Então, o conceito de religião seria algo que nos ligue a Deus. Apenas isso, não tem nada a ver com um local que você congrega, uma reunião, isso não tem nada a ver. A palavra religião vem de religar, no sentido de religar o homem com Deus, e apenas isso. E se você quiser ver a verdadeira religião, segundo o livro de Tiago, é ajudar órfãos e viúvas, ou seja, ajudar aquelas pessoas que precisam. É isso que é a verdadeira religião, segundo a Bíblia. Bom, vamos fazer o boot, então, para não prolongar muito. Como vocês perceberam, eu falo bastante. E daqui a pouco nós vamos falar sobre identidade, o que é o principal para você escrever o seu livro. Então, nós vamos trabalhar a identidade, tá certo? Vamos lá, vamos fazer o boot. Você não precisa ficar de pé. Tem gente que prefere ficar de pé, tem gente que não quer ficar de pé. A única coisa que eu peço é que não fique deitado para fazer o boot, porque isso atrapalha tanto na respiração quanto na liberação hormonal. Vai colocar a mão na cintura, tá certo? Coloque a mão na cintura, peito para frente, ombro para trás, tá? Não precisa exagerar, não precisa ser aquela coisa exagerada, sabe? Quase abstrata do ombro para trás, só o suficiente para ter uma posição de comando. Tá? Então, peito para frente, ombro para trás, cabeça erguida sempre, por mais que você vá falar com Deus, deixe o seu coração curvado, não a cabeça nesse momento. Então, que o seu coração se prostre e não a sua cabeça. Porque isso é importante também para a liberação hormonal. Pode fechar os olhos. Isso. Agora nós vamos fazer a seguinte respiração. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Só que não é para soltar como se estivesse falando fazendo, assoprando. É para soltar como se a boca estivesse em som de A. Então, é assim que solta. Igual quando você toma aquela água gelada e você faz... É isso. É assim que se solta o ar. Tá certo? Então vamos lá. Vamos respirar assim 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, bem devagar. Isso, solta pela boca. Isso, muito bem. Segunda vez, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Isso. Terceira e última vez. Isso. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, a tua fidelidade, a tua benignidade duram para sempre. Diante de ti nos colocamos como servos, como filhos e como mordomos do teu reino. Mordomos com autorização para desfrutar do teu reino aqui na terra. E agora eu quero que o Senhor nos permita e que as pessoas também se permitam gerar essas sensações de riqueza, de vitória e de conquista. E eu me imagino agora em um campo aberto,
em um campo, assim, sem nada, totalmente livre, com uma ou outra árvore, mas bem distante uma da outra, um campo bem aberto. Isso. E agora, eu quero que você imagine bem distante uma pequena ovelha. Uma ovelha que dá para você carregar no colo, mas está bem distante. E você corre até ela para pegá-la. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. E ela corre de você. E você continua correndo, correndo, e ela corre de você. E quanto mais você corre atrás dela, mais ela corre de você. E aí ela se junta com várias outras ovelhas. E você vê, tem lá mais de 200 ovelhas. E você corre para pegar uma, e todas fogem. E você não consegue, porque elas são mais rápidas que você. E você corre até se cansar. E você não consegue pegá-las, porque elas estão correndo bem mais rápido que você. Elas pulam, elas correm. E elas fazem aquele mé comum, aquele barulhinho de ovelha. E você cansado já, sem conseguir pegar. Até que você decide sentar. E você senta no chão mesmo. E sentado no chão, você decide começar a falar. E você começa a contar uma história da sua vida. Apenas contar uma história da sua vida. Contar uma etapa da sua vida. E aos poucos as ovelhas vão se achegando cada vez mais perto de você. Respira. E conforme você vai contando parte da sua história, sem muitos detalhes, mas você vai contando uma parte importante, algo que foi marcante para você. E você vai contando e falando para elas sobre parte da sua história. E ao contar parte da sua história, elas vão cada vez mais se achegando e se achegando. E começam a vir 30 ovelhas, 40, 50, 80 ovelhas, 100 ovelhas, 120, 150, 200 ovelhas. E se juntam e começam a chegar cada vez mais ovelhas que você nem imaginava, mas começam a vir de vários lugares. Ovelhas brancas, ovelhas pretas, ovelhas mescladas, malhadas. E elas vêm, uma atrás da outra, se achegando, enquanto você conta a sua história. Respira. E elas ouvem em silêncio cada etapa da sua história. E enquanto você está com a boca aberta, as ovelhas não param de chegar. Por um instante você fecha a boca. E você começa a ver ao fundo 1, 2, 10, 20 ovelhas se afastarem. E você decide voltar a contar e conta uma segunda história. E voltam a se achegar cada vez mais. Mais e mais ovelhas. Até ficar um número incontável. Você precisa ficar em pé para que todas te ouçam. E você começa a falar muito alto para que todas possam te ouvir. Respira. E você vê uma pedra ao lado e você sobe nessa pedra para poder falar e todas te ouvirem. E começam a vir cada vez mais ovelhas, e mais ovelhas, cada vez mais ovelhas, para ouvir, e ficam num número incontável de ovelhas. Começa a tomar todo o campo. E fica impossível você enxergar o verde do chão nesse campo. O verde do mato, você não enxerga mais. Você só enxerga aquele amontoado de lã, branca e preta. Respira. Para isso que o Pai te chama. Para abrir a boca e começar a falar para atrair as ovelhas. Esfrega as mãos. Esfrega. Deixa queimar. Esfrega. Esfrega. Deixa queimar. Esfrega. Coloca na direção do coração. Respira. E diz, já é. Show. Legal, gente. Legal.
Como sempre dizemos, boca fechada mata. É muito importante abrir a boca, é muito importante contar a sua história, passar para frente a sua história. Porque se você ficar com a sua boca fechada, as ovelhas vão embora, as pessoas vão embora. E você não vai impactar vidas. Tá certo? Eu vi que a Maria é a primeira vez. Mais alguém é a primeira vez aqui conosco, gente? Quem mais é a primeira vez? A Mônica. A Mônica tá com graça, ela vem direto. Mas valeu, Maria. A Isso Moniquinha não estraga barato, não. já é mais da casa do que... Tá bom, não precisa estragar o barato também, né? Legal. Maria, aproveitando então, fala rapidinho, né? Se apresenta rapidinho de onde você é, né? Bom, já vimos o seu nome é Maria, né? Mas de onde você é e você entrou pelo grupo, você foi convidada por alguém, como que foi? Na verdade, foi assim, meu nome é Maria Luísa, sou de Londrina, Paraná. Eu tenho uma amiga, a Alessandra Lorandi, ela fez um e-book há uns dias atrás e eu falei para ela, nossa, que legal, eu tenho um praticamente pronto, mas nunca concluí. Aí ela me indicou, falou, vai, participa lá. E aí ela me explicou do grupo. Até eu falei, nossa, mas como é que funciona? Ela falou, não, você vai lá que você vai ver como é que é. Então, estou aqui para ver como é que é. Eu sou meio curiosa. Que legal, que legal. É bom, é bom. Eu sou numeróloga, Uhum. trabalho com mapas numerológicos e tenho alguns temas bem interessantes que eu tenho escrito. E aí ela me deu essa dica. Show. Muito legal. As pessoas, infelizmente, têm uma mania de achar a curiosidade algo ruim. E não é ruim. Eu incentivo o meu filho a ser curioso. Ele só não pode ser curioso a respeito da vida dos outros. Sim. Isso é algo que eu brigo. Mas eu incentivo o meu filho a ser curioso, porque a curiosidade gera aprendizado. É muito bom ser curioso. Não, eu falo que eu sou curiosa e eu sou mesmo curiosa, mas não é curiosa da vida dos outros, eu sou curiosa pelo conhecimento. Perfeito, perfeito. Então chama amiga. Gosto. Porque, Você também, Mônica? Não, sabe por quê, Maria? Foi através da minha curiosidade, né, que Deus me atraiu para ele. Se não fosse por isso, foi pro lado bom, né? Mas foi a curiosidade mesmo. Que legal. Que Deus me atraiu para ele. Foi a curiosidade. Show, Moniquinha. Mas é isso aí, gente. Né? Que legal. Seja muito bem-vinda, Maria. Tá? Vai ser muito legal ter você aqui. Vou novamente explicar. Hoje eu vou falar sobre identidade. Então, o nosso conceito, o nosso trabalho hoje vai ser focado em identidade. Tá? Não liguem. Eu tenho... Diferente da Cibele, a Cibele gosta de todo mundo falando. Eu já costumo deixar todo mundo no mudo. Na hora que a pessoa quer falar, ela tira do mudo. Eu acho mais fácil. Por quê? Porque, às vezes, você não escuta, você não percebe os barulhos que vêm do seu microfone. Por exemplo, alguém falando do lado, uma panela que cai, uma mosca que passa na frente do microfone, tudo é captado e todo mundo ouve, menos você. O Zoom ele tem esse mal. Você não ouve a sua própria voz. Por exemplo, se aqui eu estou falando com vocês, de repente, alguém grita comigo, sei lá, minha esposa grita comigo, Israel, você deixou a toalha molhada em cima da cama, qualquer coisa do tipo. Todo mundo vai ouvir. E para mim, é algo tão distante aqui que para mim vocês não estão captando, mas a verdade está. Então, por isso que eu deixo no mudo, tá bom? Mas quando quiser falar, qual é o meu conselho? Levantar a mãozinha. Eu vou explicar como que levanta a mão no Zoom. Para quem está no celular, você clica na tela, vai aparecer um local com 3 pontinhos. Você clica nesses 3 pontinhos, tem lá erguer a mão. Clicou nele, ele vai erguer a mão. Tá bom? Você clica em erguer a mão, ele vai erguer a mão. Assim eu sei que você quer falar. Assim que eu terminar o raciocínio, eu já te passo a palavra. Quem está no computador, para quem está no computador, está no notebook, vai também, na parte de baixo, tem a opção de Reactions. Tá? É só clicar em Reactions e Raise Hand. Para quem está com a versão em inglês, para quem está em português é Reações, levantar a mão ou erguer a mão. Tá bom? Então é bem simples e dessa forma você já fala, quero falar. Tá bom? Hoje nós vamos fazer um pequeno intervalo no meio dessa vez. Gibson, segura um pouquinho aí, você vai cantar depois. A gente gosta de colocar o Gibson para cantar, ele é professor de canto,
tá bom? Então, não é porque ele é especial, é porque ele tem um dom referente a isso. E nós gostamos de valorizar o dom. E louvar a Deus é sempre bom. Como eu falei, Deus é princípio, meio e fim de tudo que nós fazemos, tá? Sem necessidade de religião, mas jamais vamos deixar Deus como secundário. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre identidade, tá? Eu queria só... Deixa eu ver se tem alguém aqui já velho de casa. Tem a Moniquinha, só. Hoje só a Moniquinha veio nos presentear. Só a Moniquinha e o Gibson, que já são da casa aí há bastante tempo. Né? Moniquinha, vou aproveitar você antes de nós começarmos. Eu quero que você fale como foi escrever o seu primeiro livro. Olha, teve vários fatores aí, né? Primeiramente, foi um desafio enorme para quem nunca escreveu uma coisa, principalmente pela biografia, né? Foi assim, como eu poderia te falar, confrontador, né? Que quando a gente vai escrever uma coisa que refere à nossa pessoa, que a gente olha para dentro da gente e tem que escolher o que é bom, o que é ruim, o que vai colocar, o que não vai colocar, foi assim, mexeu muito mesmo. Eu tive que fazer uma seleção, né, de muitas coisas que eu tirei fora, que eu não escrevi. Até que se eu fosse escrever tudo, os mínimos detalhes, ia estourar o limite de folhas, ia estourar mesmo, né? Aí eu contei um pouco da minha história, da minha vida, coisa e tal. Mas o meu objetivo melhor mesmo foi falar mais de Cristo do que de mim, né? Porque a própria palavra de Deus fala, né? Que o próprio João Batista fala, convém que ele cresça e que eu diminua, entendeu? Então meu foco foi mais para isso, para mais apontar para Cristo do que para mim, né? Foi esse o objetivo do livro. Aproveitando o gancho, eu não ia fazer isso, Israel, mas eu vou aproveitar. Vamos lá. Se alguém quiser, meu livro tá vendo, tá? 29,90. Sem pitch, sem Chama no pitch. zap. A Selma vai me matar depois, mas eu vou aproveitar o gancho. Tá? E, gente, pega meu número aí com o Israel aí, tá, gente? Se alguém quiser aí, tá? Tô vendendo, tá? R$29,90. Ok? Obrigado pela oportunidade. Não, é real, gente. Se alguém quiser os livros de quem já tem pronto, fica à vontade sim, não tem problema não, tá bom? Eu só não vou deixar aqui a pessoa ficar fazendo todo um pitch de venda aí, não. Mas se quiser, procurem sim a Moniquinha. Quem quiser o contato dela, pode me procurar sem problema nenhum, tá bom? Temos aqui hoje, aqui, que já concluiu. Deixa eu só confirmar. Ô Jussara, você já concluiu o seu livro? Já está à venda também? Já? Então tem aqui, temos que eu saiba, pelo menos, eu vou falar dos que eu sei, tá bom? Tem eu, a Mônica, a Jussara e o Gibson. O Gibson é esse que está como Cantar é Fácil. Alguém mais daqui já concluiu o livro, gente? Lembrando que os microfones estão mudos porque eu deixo todo mundo mudo. Se alguém quiser falar, tem que tirar do mudo. Mas eu acho que não, né? Legal, perfeito. Então nós temos aqui 4 livros. Se alguém tiver interesse, perfeito, legal, tá? Lembrando que o livro, ele tanto pode ser um livro técnico, como ele pode ser um livro biográfico, contando mais a sua história também. Só vou deixar aqui ativado para eu olhar. Aí, para eu olhar a tela como que está. Então, você pode contar a sua história, você pode contar a história de alguém, você pode contar uma ficção, ou você pode fazer um livro técnico. Vou dar exemplos. Eu fiz um livro técnico, meu livro é técnico. Meu livro tem base em conceitos terapêuticos. A Mônica usou já um livro biográfico. O meu pai, quando escreveu um livro, né, inclusive ele faz parte aqui, ele escreveu uma ficção. E tá tudo bem. O importante é você escrever, você colocar para fora e você passar a sua mensagem. E nós vamos falar sobre isso agora, sobre ativar a identidade. Como que eu vou ativar a minha identidade? O que eu gosto de escrever, como eu gosto de escrever. E é isso que nós vamos falar agora. Qualquer dúvida, ergue a mãozinha. Lembrando, não adianta fazer assim, gente, porque eu não estou olhando todo mundo, tá bom? Não adianta ficar assim. Tem que erguer no Zoom, porque aí o Zoom acusa, ele avisa aqui que tem uma mãozinha erguida. Se você não erguer pelo Zoom, de repente você vai ficar me dando tchauzinho, eu estou achando que você quer ir embora, e não é isso, tá? Eu vou
até procurar habilitar de uma forma que eu consiga ver o máximo de pessoas possível, mas não prometo nada, tá? Olha a Cris aí também, a Cris aqui. Gente, eu vou fazer questão aqui da Cris se apresentar, porque a Cris é nossa editora também, ela edita os textos. Então, para quem vai escrever um livro conosco, inclusive, e precisar de uma editora, tem aqui a nossa maestra, né? A Cris, que além de um coração gigantesco, ela tem uma habilidade incrível com palavras. Então, deixo aqui para ela se apresentar. Cris, fica à vontade. Não estamos te ouvindo, Cris. Não sei se é o microfone. Não está no mudo, engraçado. Não está no mudo, mas pode ser o microfone. Vê se talvez não seja o fone. Ainda não. Dá para ouvir? Agora estamos ouvindo. É o microfone, então. Sim. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane, ficou um pouquinho escuro que eu tive que mudar de lugar, tá? Estou aqui nessa jornada, né? Com o Israel, com a Si, com a Selminha, né? Então, a gente está aqui para contribuir com o livro de todos vocês, tá? O nosso papel aqui é extrair o livro dentro de vocês. Todos nós temos não apenas um livro, uma biografia, todos nós temos vários livros, infinitos livros dentro de nós, tá? Então, talvez, né, no começo a gente pensa, nossa, como que eu vou começar? Por onde eu começo? Eu não sei. Calma, que vai dar tudo certo, tá? Então, a gente tem algumas ferramentas, a gente tem alguns passos, tá? Para orientar vocês e fazer com que esse livro saia de uma maneira mais clara possível e objetiva, tá? A gente conta com alguns passos, né? A escrita, a correção, a capa, subir no Eduz, a venda, enfim, tá? Mas é um processo muito gratificante, não só para vocês, para mim é muito gratificante. Tenho aprendido muito, muito com cada um de vocês, com a Moniquinha que está aí, não sei se ela ainda está, né? Com várias outras pessoas aí. Tá? É muito gratificante, você vê a Mônica não teve dificuldade, mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, você vê depois o trabalho pronto, né? E a pessoa vê, meu livro saiu, eu não imagino que eu ia escrever um livro, meu livro saiu. Então, e ver que saiu, não saiu qualquer coisa, não, saiu uma coisa de dentro do coração da pessoa, entendeu? Às vezes uma biografia sim, às vezes um conteúdo mais técnico, coisas mais história, né? Mas é muito gratificante, vocês vão ver que maravilhoso, que prazeroso que é, tá? Então, estou à disposição de vocês, né? A gente vai se falar, uns vão falar comigo, outros vão falar com a Cibele, né? Uns vão falar com as duas, né? E aí a gente vai trocando, a gente vai tendo contato, vai falando pelo WhatsApp e vai desenvolver esse processo de escrita do livro de vocês. Tá bom? Eu estou à disposição, contem comigo. Falei do coração dela, né? Como vocês veem. Obrigado, Cris. Imagina. Obrigado mesmo. Bom, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar, como eu falei, de ativar a identidade. Como ativar a identidade. Esse, normalmente, é o primeiro passo. Por quê? Porque você precisa saber qual a sua identidade, como você vai escrever, para que você vai escrever, para quem você vai escrever. Tudo isso é importante. Então, quando nós falamos de identidade, o principal que nós temos que pensar é qual é a causa que você quer defender? O que é causa? Qual o objetivo? Então, o que você quer defender no seu livro? O que você quer ensinar? O que você quer passar? Né? Aí você fala, eu quero falar da minha vida porque eu tenho várias causas. Péssima escolha, péssima escolha. Tenha uma causa por livro. Uma causa apenas por livro. Isso me lembra, eu escrevi um livro há, acho que há uns 6 ou 7 anos atrás. E é um livro consideravelmente grande, tem mais de 300 páginas, para ser sincero. Ele tem mais de 300 páginas. E
Na época, o nome eu achei muito ruim, eu mudei agora, né? Mas como eu ainda não publiquei, eu posso mudar quantas vezes eu quiser. E eu mudei o nome, mas o nome antigo era Controle Sua Felicidade, e o conceito era falar sobre felicidade. Só que no final do livro, quando chega lá para os últimos capítulos, eu já não estou mais falando sobre felicidade. Eu estou falando mais sobre missão de vida, sobre propósito de vida. E eu reparei que fugiu do tema. Então, eu estou, vamos dizer assim, remodelando ele. Por quê? Porque ele tem que ter uma causa, senão ele some da ideia realmente de um livro. Lógico, 300 páginas é exagero, gente, é exagero. Da minha parte, foi um exagero. Eu vou dividir em 3 livros, pelo menos. Tá? No mínimo 3 livros. Mas o que eu estou dizendo é que, se eu reparei que eu fugi da causa, acaba não fazendo sentido. Porque a pessoa tem que ler de uma forma que ela leia, goste e queira mais. Então, quando você tem uma causa, o livro tem começo, meio e fim, o livro tem um propósito. E a pessoa tem a expectativa dela atendida. Quando foge, quando tem mais de uma causa, além de deixar cansativo, gera uma coisa chamada obesidade cerebral. O que é obesidade cerebral? Excesso de conteúdo e pouca prática. Agora, se você tem uma causa só, você sabe o que fazer. Vou dar um exemplo. Imagina imagine um time de futebol em que tenha 11 goleiros. Não faz sentido. Agora, se você tem cada jogador com uma função, cada um sabe o que fazer. É esse o conceito. Cada um tem uma causa, cada um tem um propósito, e aí sim o time em conjunto vence. Então, para você defender algo a seu respeito, você deve ter uma causa, um objetivo. Né? Então, Maria, normalmente vai até 9h30 no máximo, tá bom? E eu costumo ser extremamente pontual. Então, no máximo 9h30. Normalmente um pouquinho antes, dependendo do caso, mas eu não costumo me estender mais do que o necessário. Tá? E eu não sou de encher linguiça. Eu gosto bastante de pontualidade. Inclusive, hoje me senti mal. Houve uma troca de mentores hoje em cima da hora, e por isso que houve um pequeno atraso no link. Senão, nem isso haveria. Era para o link estar já 8 horas, então vamos colocar 7h59, sabe? Já deveria estar nos grupos. Mas vamos lá. Então, pensa o seguinte, a sua causa precisa ser clara e objetiva. Qual o segredo para você ter uma causa clara e objetiva? Né? Escreve ela em até 3 linhas. Qual a sua causa? No máximo 3 linhas. E dessa forma você começa a ter clareza. Quando você tem clareza, você sabe o que você vai escrever, tá bom? Uma dica importante para você que vai fazer essa mentoria aqui dos livros. Sempre tenha papel e caneta. Não tem? Eu vou dar 1 minutinho para você pegar, caso não tenha. Porque é importante você ter papel e caneta. Por que ter papel e caneta? Para anotar. Vou dar 1 minutinho. Vamos lá, fazer. Não sei para quem... Essa daqui é para quem tem mais de 30 anos. Fazer igual aquelas meninas do Fantasia. Esse é para quem tem mais de 30 anos. Não sei se todo mundo aqui tem mais de 30. Alguns têm um pouquinho mais, alguns têm um pouquinho menos, alguns têm muito menos. Ninguém tem muito mais, porque nada é muito. Idade nunca é muita. Para quem se acha velho para qualquer coisa, aconselho muito a ler a história do general, né, o famoso general, do KFC, o cara que criou a KFC. Tá? Procurem na internet, eu não vou ficar contando aqui, não. É legal que ativa a curiosidade. Então, para quem se acha velho para qualquer coisa, dá uma olhada na história dele. É uma das histórias que eu acho mais legais referente a conquistar algo em uma idade avançada, quando tudo parece que não tem mais solução. O cara foi, assim, incrível. Bom, vamos lá. Por que eu falo de caneta, gente? Porque a caneta, ela tem 2 coisas, vocês podem reparar, eu tenho aqui no computador, como se fosse um post-it. Né? É um post-it de, vamos assim, de computador, que eu consigo arrastar, eu consigo visualizar, eu digito aquilo que eu quero. Só que a nossa memória, ela tem uma facilidade maior quando nós temos uma prática
né? Uma prática manual, uma prática artística em cima do que nós estamos elaborando. Então, quando eu escrevo, quando eu pego ali e escrevo, tanto que eu tenho aqui, eu tenho esse caderno, eu tenho outro caderninho aqui, pequenininho, e eu tenho uma agenda, né? Tem também uma agenda. E por quê? Porque algumas coisas que eu preciso guardar, eu escrevo, porque isso ajuda na memorização. Tá? Então, para você memorizar, uma boa forma é escrevendo. Antigamente tinha um método de estudo, principalmente nas matérias de humanas, né, história, geografia, na qual as pessoas pegavam o texto que elas tinham que estudar, e ao invés de elas só lerem, elas reescreviam ou faziam resumos. Para quê? Para, conforme elas escrevem, aquilo vai memorizando. Também é uma forma de estudo. Por isso que faz tanto sentido. Tá bom? Bom, acredito que todos com caneta. Eu esperei quase 3 minutos. Então, lembra, primeiramente, a causa. Causa precisa ser clara e objetiva. Então, escreva a sua causa em até 3 linhas. O seu objetivo, o seu foco, né, o que você quer passar, a sua mensagem, em até 3 linhas. É baseado nela que você vai seguir o seu livro. Tá bom? Todo livro tem uma mensagem, ainda que seja de entretenimento, não importa, quer fazer as pessoas darem risada. É uma mensagem. E não tem problema nenhum com isso. Eu já ri demais naqueles cordéis. Eu lia aqueles cordéisinhos, sabe? Aqueles livretos. E eu ria demais. Tem uns que são muito engraçados, sobre histórias do pessoal do sertão, do Nordeste, assim. E eu ria muito. Quando criança, eu amava ler aquilo. Então, o objetivo daquilo lá era só entretenimento. Era só para você dar risada. Não ensinava nada. Só falava besteira. Mas eu ria muito. E estava bom. Afinal, rir é bom, não é? Agora, pensa referente à causa. Por que ela precisa ser clara e objetiva? Eu sei que você tem histórias, né? Que você tem muitas histórias, aliás, e muita coisa para contar. Só que você tem que ter direção e clareza na hora da escrita. Né? A falta de clareza, ela gera desinteresse no leitor. Então, a pessoa vai ler e chega uma hora que se torna cansativa. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que, sabe, fica exaustivo ler. O que para você, às vezes, é extremamente importante são detalhes que para os outros não significa nada. Alguns detalhes devem sim ser colocados, mas se você exagerar nos detalhes, né, imagina o seguinte, né, a pessoa acordou, era 5 horas da manhã, o sol começava a nascer, e o sol apenas mostrava a beira dele nas montanhas. Uma montanha verde, uma montanha cheia com aquela relva que tinha acabado de ser regada pelo orvalho da manhã. E aquela luz do sol, ainda um pouco amarelada, um pouco alaranjada, que batia na janela e despertava a pessoa que estava ali sendo acordada às 5 horas da manhã. E aí, quando ela foi acordada, ela colocou primeiramente o pé direito no chão, depois colocou o pé esquerdo. Aí ela calçou o chinelo, ela calçou primeiro o pé direito, depois ela calçou o pé esquerdo. Aí ela arrumou a roupa que estava um pouco torta devido à noite dormida. Ela se mexia muito durante a noite. E aí ela levantou. Aí ela deu um passo com o pé direito, um passo com o pé esquerdo, outro passo com o pé direito. Gente, isso não está cansativo pra caramba? É isso, o exagero de detalhes gera cansaço. Eu posso gerar detalhes que tornem algo poético. Eu posso gerar uma situação, fazer a pessoa imaginar aquilo. Isso é muito legal. Né? Por exemplo, estava chovendo e aquela chuva, conforme caía, batia nas pedras, gerando um barulho quase metálico, parecido quando você lava uma panela. Olha só, eu gerei uma sensação auditiva. E eu fiz as pessoas pensarem naquilo e entenderem o que eu quis dizer. Então, eu usei um exemplo para a pessoa imaginar, e a pessoa pensar, poxa, eu não sei exatamente como que era a pedra, mas eu sei como é o barulho da água batendo na panela. Então, eu posso gerar detalhes que façam a pessoa imaginar. Agora, o exagero de detalhes gera cansaço. Tá certo? Então, lembrando, defenda uma única causa
no seu e-book. Porque nós falamos muito de e-book e não necessariamente de livro. O livro, ele é impresso. O livro, ele sempre é impresso. O e-book, tá? Ele tem o seguinte conceito. Tem que ser uma leitura gostosa e objetiva, não aquela leitura cansativa. Então, o ideal para um e-book é ter até umas 80 páginas, não muito mais que isso. Por quê? Porque senão gera cansaço. Gente, vocês já leram no celular mais de 80 páginas seguidas? Eu não sei quem já leu, eu já li. Cansa. Chega uma hora que a vista está cansada, porque o celular não é feito para leitura. Celular, computador. Então, aí, ó, a Maria está falando, detesto ler no celular, e realmente é uma leitura cansativa. Agora, se você lê algo de 25, 30 páginas, pô, legal, dá para ler no celular e não fica cansativo. É algo que você lê em 15, 20 minutos no máximo. Então, é uma leitura gostosa. Você coloca lá uma musiquinha, vai lendo, fica uma delícia. Tá? Você lê bem, você lê de uma forma gostosa, de uma forma atrativa. E o melhor, fica com vontade de ler mais. O segredo, existe um detalhe, e o ser humano ele é muito parecido com isso, mas você quer fazer um cachorro gostar de você? Quando você brincar com ele, nunca pare quando ele cansar. Tem que parar antes dele cansar de brincar. Enquanto ele ainda quer brincar, você para. Ele vai ficar com a sensação na mente de querer mais. Então, todas as vezes que você for lá, ele vai brincar com você e ele fica com a sensação na mente de que ele quer mais. O ser humano ele é muito parecido. Então, quando você deixa essa sensação nele de que ele quer mais, a tendência é ele buscar mais. Se você tiver 3, 4 livros, ele comprou um de você, se ele tiver a sensação de que quer mais, ele vai te procurar para comprar outros. Faz todo sentido. E a questão não é só comprar, gente. Lembra, nós não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando principalmente de passar o seu propósito à frente. Você tem um propósito de vida, você tem conceitos de vida, e você deve passar ele através do seu livro. O que você viveu, né, a sua história, ou o que você vai escrever, às vezes é a resposta da oração daquela pessoa. Aquela pessoa tem pedido tanto clareza para alguma área da vida, e às vezes o seu livro é essa clareza. É o que vai dar o insight para ele sair daquela situação ruim. Ou para ele ter uma resposta de uma pergunta que ele se faz há anos. Quem nunca pegou uma resposta da hora em um livro? E eu não estou falando só da Bíblia, não. A Bíblia é fácil, a Bíblia é sacada. Mas pega qualquer livro bom. Às vezes tem resposta lá que você fala, caraca, como eu não pensei nisso? Agora parece tão óbvio. Não é verdade? Tem muitos livros que você fala, nossa, mas isso é tão óbvio, como que eu não pensei nisso antes? Mas precisava estar ali, era a resposta que você precisava. Tem um livro que eu li, chamado Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temel. E assim, é um livro excelente, mas é um livro que ele fala só o óbvio, do começo ao fim. É muito engraçado. Ele só fala o óbvio. Desde o começo dele até o final, ele só fala o óbvio. Ele não dá nenhuma sacada assim que você fala, caraca, nossa, que fantástico. Não. É só o óbvio. Mas é o óbvio que você nunca pensa. E faz todo sentido. Foi muito bom eu ler esse livro. Aumentou, inclusive, meu índice de produtividade. Eu comecei a ser mais produtivo graças a esse livro. Para quem também quer outro livro de produtividade, A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Excelente. E são livros que, se você reparar, eles só falam o óbvio. Até do Christian Barbosa. E não tem problema nenhum em falar o óbvio, desde que seja um óbvio que as pessoas não pratiquem. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que beber água faz bem para a saúde, certo? E todo mundo fala, você tem que beber 2 litros de água por dia. Quer ver algo óbvio, que fica um cálculo bom, e foi um cálculo feito por um grupo de nutricionistas, ficou um cálculo adequado? Você deve tomar 35 ml por quilo que você tenha de massa corporal. Então, 35 ml, vamos pensar bem simples. Uma pessoa de 80 quilos tem que tomar 35 ml, ela toma 2 litros e 800 de água por dia. Uma pessoa de 100 quilos
ela vai tomar 3,5 litros de água por dia. Uma pessoa de 60 quilos, ela vai tomar... Opa. 60 quilos. Ela vai tomar 2,1 litros por dia. É algo simples, fácil de calcular e parece até quase intuitivo. Mas eu dei uma sacada para muitos aqui que não sabiam. E 35 ml de água por quilo é um bom cálculo para você saber quanto você deve tomar. Porque cada pessoa tem um peso diferente. Não faz sentido. Você, sendo maior parte de água, cada pessoa vai ter uma necessidade de água. E isso pode ser calculado por peso. Olha só que simples. Está fazendo sentido, gente? Espero que esteja. Não estou com muitas respostas, mas por culpa minha de fechar todos os microfones. Vamos lá. Uma coisa muito importante, tá? Liderança. Quando você fala de liderança, nós não estamos falando sobre ser um líder de pessoas, mas ser um líder sobre você mesmo. Ser um líder de si mesmo. O que é ser um líder de si mesmo? Ser um líder de si mesmo é você saber quem você é, ativar sua identidade. Então, entenda que você é filho amado de Deus. Você é um general do reino de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Quando você entende isso, você começa a tomar uma postura de filho de Deus realmente. De imagem e semelhança do Criador realmente. Você começa a tomar uma postura de líder. Uma postura de alguém que faz, que age, que cria. Deus é criador. Você sendo imagem e semelhança dele, você tem criatividade. Não aceite não ter criatividade. A criatividade é parte da sua essência. Essência, sabe? Aquilo é fundamento, aquilo que você foi feito. Você foi feito para ter criatividade. Se você não usa a sua criatividade, você não está sendo útil para aquilo que você foi feito. Então, seja criativo. Eu não consigo ativar minha criatividade, não consigo fazer as coisas. O maior segredo para você ativar a sua criatividade é fazer coisas que você não costuma fazer. Faça algo diferente. Por exemplo, né, você quer começar a escrever seu livro? Começa no dia a dia. Por exemplo, eu sou destro. Eu vou escovar meus dentes com a mão esquerda. É uma forma de eu fazer algo que eu não estou acostumado. Eu vou almoçar, jantar com a mão esquerda também, para dificultar. Eu vou, de vez em quando, andar descalço pela casa, se eu não estou acostumado. Eu vou, de repente, me vestir muito bem. Colocar aqui um, sabe, paletó, gravata, para ficar em casa. Por quê? Porque é algo diferente. É algo para mexer com a minha criatividade, fazer algo que eu não estou acostumado. Abrir circuitos neurais no cérebro. Abrir um caminho que já estava fechado. Existe um termo chamado poda neural. Poda neural é quando você não usa muito um caminho do seu cérebro e ele acaba cobrindo. Ele para de usar aquele caminho. Então, você precisa reativar aqueles caminhos. Como? Fazendo algo que você não está acostumado. Para reativar os caminhos que estavam fechados. Estou indo rápido demais, gente? Se eu estiver indo rápido demais, me avisem, tá bom? Bom, vi que o pessoal parou de anotar. Eu parei um pouquinho, eu estava esperando o pessoal anotar. Então, lembre-se quem você é, ativar a sua identidade. Você é filho de Deus, você é criativo. Não existe outra possibilidade. Não existe quem não seja criativo. Não tem. Essa possibilidade é nula. Então, pare de aceitar uma realidade que não é sua. Tá? Não existe quem não seja criativo. Uma coisa muito importante, quando você ativa a sua identidade, o seu livro nunca pode ter um eu acho. Tá? Não pode, isso não existe. Eu acho, sabe, acredito, não. Você faz, coloca a sua opinião. A não ser se você estiver falando de uma história narrativa, aí faz sentido. Mas você falar que acha alguma coisa, perde a sua
a sua autoridade perante o leitor. Você não pode achar. A pessoa comprou acreditando que você é uma autoridade naquilo que você está falando. Então, não tem que ter eu acho. Você fala aquilo que é. E você tem toda a liberdade de ensinar uma ficção também. Você tem uma liberdade para ensinar. Tá? O eu acho, ele só pode fazer se ele fizer parte da escrita, mas não como uma opinião de um assunto técnico, principalmente. Não pode ter um eu acho. Você tem que ter certeza daquilo que você coloca. As pessoas, elas vão atrás de você como uma autoridade, como alguém que manja, alguém que sabe do que está falando, sabe o que está fazendo. E outra coisa, caso você cite um texto que não é seu, sempre cite a referência. Lembra do seguinte, plágio é crime. E se você não citar a referência, você pode e possivelmente vai ser acusado de plágio. Então, se você usar um texto que não é seu, cite a referência. Em 100% dos casos. Ah, mas é uma referência bíblica. Cite a referência. Coloca o versículo, caramba. Coloca lá o versículo, coloca o capítulo e o versículo, não tem problema. Mas cita a referência. Porque se você não citar a referência, pode ser considerado plágio. Até na Bíblia? Não, na Bíblia isso não acontece. Mas cita a referência, não custa. Já vira um hábito. Crie bons hábitos. Agora nós vamos falar de inimigos. Inimigos. Qual é o seu maior inimigo na hora da escrita? Você mesmo. Eu sou meu maior inimigo na hora da escrita, você é seu maior inimigo na hora da escrita, somos nossos maiores inimigos na hora da escrita. Vamos pensar o seguinte. Quando tem que procrastinar, o que é procrastinar? Fazer algo menos importante do que aquilo que você deveria estar fazendo. Tá bom? É colocar outra coisa no lugar. Em resumo, perder tempo. Quando você procrastina, quem está procrastinando? Você. Quando você fica com medo de escrever, quem está com medo? Você. Quando você começa a inventar um monte de desculpa, como eu costumo chamar de histórias desmotivacionais. São aquelas historinhas que você conta para você mesmo para justificar a sua falta de eficácia. Quando você fica pensando, não, eu não consigo escrever, mas também, né? Eu fiz só até a 4ª série, né? Sei lá, eu sempre fui chamado de burro. Ninguém gosta de mim, eu nunca tive jeito para isso mesmo, nunca consegui fazer redação. E você fica se contando essas historinhas para justificar a sua falta de eficácia. Isso também é culpa sua. Você está lutando contra você mesmo. É responsabilidade sua vencer o seu eu. Quando adequo a situação às minhas palavras, mesmo assim preciso fazer a citação? Sim, precisa sim, de lá. É importante você sempre fazer a citação, mesmo quando você adequa. Quando você faz uma transcrição, né? Mas você pode dizer, né, como diria tal pessoa, já é uma citação, tá bom? Como diria tal pessoa, e você coloca com as suas palavras, porque dependendo do caso pode ser interpretado sim como plágio, né? É o mesmo que eu pegar uma música em inglês e fazer uma versão em português. Eu estou fazendo com as minhas palavras, mas se eu não citar, se eu não pagar direitos autorais, eu ainda assim estou plagiando. Eu atrelo muito livro à música porque são 2 termos artísticos e 2 termos que também têm os mesmos direitos autorais e tudo mais. Tá? Eles têm direitos muito semelhante, os registros e tudo mais. Então, mesmo quando você citar algo com as suas palavras, fazendo uma transcrição, né, você transcrevendo algo, é importante que você cite a referência. Vamos lá. Uma receita da nossa mentora Cibele. Essa aqui eu vou fazer questão de ler. Eu deixei anotado aqui. Boot cerebral de manhã, à tarde, à noite e sempre que vier um pensamento ruim. Quando você estiver para escrever um livro, faça esse boot cerebral. Você mesmo pode fazer qualquer boot cerebral. Pensa, o que é um boot cerebral? Você trazer, mesmo que seja de forma fantasiosa, você trazer algo do futuro para a sua realidade. Como eu fiz o boot cerebral das ovelhas. Eu fiz logo no começo. Na qual as ovelhas começam a se aproximar de você.
Tá? Então, esse é o conceito, é você trazer para a sua realidade algo futuro. Eu usei como ovelhas, na verdade eu estava me referindo a pessoas, mas eu preferi fazer de ovelhas porque ovelha é mais lúdica, mais fácil de imaginar. Claudineia perguntou, tem que registrar o e-book? Então, Claudineia, o mais importante, primeiro, é você monetizar o seu e-book. Depois você pensa em registro. Né? É mais importante, primeiro, é um conselho que nós damos. Você pode registrar, sim, se você quiser, mas acaba sendo mais importante. Primeiro, monetiza, transforma ele em dinheiro, faz ele girar financeiramente. Começou a monetizar, aí faz sentido registrar. Porque senão você está só investindo dinheiro em algo que talvez não dê o retorno esperado. Então, começou a monetizar, transforma o dinheiro do próprio e-book em registro, né? Usa esse próprio dinheiro para registrar. Entenderam a sacada do boot? Então, qualquer coisa, para lá, faz a respiração e vai fazendo o boot cerebral. Isso durante o dia, gente. Isso faz muito bem. Parece algo bobo, mas não é. Não é mesmo. Quanto mais você faz, mais você se ativa. E você repara que você começa a ter uma frequência diferente. Claudineia, quanto a ser caro, depende de onde você vai registrar. Até registro em cartório hoje é aceito, ele não é tão caro, tá bom? Mas cada cartório tem uma precificação. Você pode fazer também com uma editora. Por enquanto, a nossa ainda não registra, tá? Por enquanto. Em breve faremos o registro também, tá bom? Mas normalmente algumas editoras têm já o seu vínculo para registro também, tá? Mas cada local tem um preço. Você pode registrar o seu livro até em cartório, o seu e-book até em cartório. E aí não sai tão caro, não. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta só para encerrar, tá bom? Eu não vou falar das toxinas hoje, porque senão eu vou me estender muito. E eu não quero isso. Algo importante para nós pensarmos. O que mina, ou seja, o que toma as suas forças hoje, referente à escrita? Pensa bem. As redes sociais, né? O celular, jogos, televisão. Né? Então, quando você for escrever, tira essas coisas de perto de você. Não pensar, não, vou deixar a TV ligada ali e ir escrevendo, aí qualquer coisa presta atenção. Não, uma hora você vai se interter na televisão e vai esquecer o que você estava escrevendo, vai perder o fio da meada, isso vai te atrapalhar muito. Então, não, vou deixar aqui, só vou dar uma olhadinha no Instagram. Não, se você parar para olhar, essa olhadinha dura 2 horas. E vocês sabem disso. Então, se afasta do que te faz procrastinar. A procrastinação é o pior inimigo de quem quer produzir algo. É o pior. Porque você fica deixando para depois, quando você vê o tempo passou e você não fez. Pensa bem, quantas oportunidades você deixou passar por conta da procrastinação? Por ficar deixando para lá, quando você vê a oportunidade foi embora. Porque a oportunidade ela não fica esperando. Ela fica ali por um tempinho, depois ela zarpa para outro. Então, não perca a oportunidade. Faz enquanto é tempo. Vou dar um exemplo. Teve gente que teve a oportunidade, logo no começo, de entrar pro Checkmate. Para a mentoria Checkmate. Né? Não entrou. Agora está no segundo lote. O segundo lote é um pouquinho mais caro do que o primeiro. Tem gente que não vai entrar no segundo lote, vai querer entrar no terceiro. O terceiro lote é mais caro que o segundo. E por quê? Por questão de justiça com quem entrou no começo. É só uma questão de justiça. Nada demais. O que é o Checkmate? Para quem não conhece, o Checkmate é uma mentoria que te ajuda a se transformar em um mentor. Tá? E por falar em Checkmate, antes de encerrar, eu só quero falar uma coisa. Hoje, exclusivamente hoje, como exceção, para quem estiver aqui no grupo, tá? Quem está aqui no grupo, vai poder participar da mentoria Checkmate também. Que horas vai começar? 22 horas e 20 minutos. Tá? Exatamente às 22h20. Hoje vai ser uma exceção. O Checkmate vai ser aberto para todos. Tá bom? Hoje no Checkmate, inclusive, nós vamos falar sobre autoralidade. Então, um assunto muito legal, porque também envolve a escrita de livros.
Então, quem quer conhecer o checkmate, para quem quer conhecer, quem tem curiosidade, para quem quer, de repente, entender um pouquinho o que é o checkmate, eu não vou fazer venda, não estou falando de venda, a minha intenção não é nem vender nada para ninguém, mas para quem quer conhecer, né, para os curiosos de plantão, está aí disponível a oportunidade de participar do checkmate, tá bom? Só hoje, tá bom? Será só hoje o checkmate aberto. Não sei se será outro dia, tá? O que eu posso garantir é que hoje foi me passado que será aberto. Cadê aqui a Claudineia colocou em relação ao nome do e-book, tem como pesquisar para saber se o nome do seu livro já existe? Se tem onde pesquisar, o melhor lugar para pesquisar é o Google. Joga o título lá no Google e você vai ficar sabendo se ele existe. Bom? Fica gravado, precisa estar na live na sala? Então, Zilá, o checkmate ele fica gravado sim, só que a gravação ela é exclusiva para quem faz parte do checkmate. Tá? Posso verificar se é possível, tá? Mas quem vai autorizar é a Selma, a disponibilização dessa gravação, já que foi aberto para todos, se vai ser disponível essa gravação também. Tá bom? Mas eu não vou prometer. Tá? Eu não vou prometer porque eu só prometo até onde eu posso cumprir. E como essa parte não é minha, então eu não posso prometer se será disponibilizada a gravação para todos. De toda forma, é das 22h20 até aproximadamente meia-noite. Normalmente termina um pouquinho antes da meia-noite. Até porque nós temos o costume de orar à meia-noite. Então nós terminamos um pouco antes para podermos orar à meia-noite. Pelo menos é um costume que eu tenho. Tá bom? Né? Gente, eu quero encerrar pedindo para o Gibson cantar uma música. Então, antes de encerrarmos, eu quero que o Gibson esteja livre aí para cantar uma música com a gente. Tá aí, Gibson? Tá aí. Achou que tinha esquecido de você, né? Nada. Gente, só uma observação antes. Eu vou deixar só o microfone do Gibson aberto, porque mesmo que vocês conheçam a música, existe um delay. O que é delay? Ele canta e depois de quase 1 segundo o som chega. Né? Só um minutinho, deixa eu mutar o Gibson também, porque agora ele quer tocar enquanto eu falo. Já te desmuto. Brincadeira, Gibson. Mas quando você canta junto, acontece que ele está cantando em um tempo e depois de 1 segundo você vai começar a cantar junto. As vozes vão começar a uma esbarrar com a outra. E dessa forma ninguém escuta nada. Tá bom? Então, por conta disso, eu deixo só o microfone dele aberto. Tá? Pode desmutar aí, Gibson. Ele ficou chateado e até tirou a câmera. Ô, Gibson, não fica chateado comigo, não. Pronto. Vamos lá? Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Como um orvalho que desce em plena terra seca
vai surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Amém. Sensacional, Gibson. Parabéns, cara. Obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Gente, só lembrando uma coisa, tá? Apesar da mentoria, a mentoria ela é sempre gratuita, tá bom? Não sei se vai ser para sempre, mas pelo menos até o momento ela é gratuita, né? E o nosso objetivo é ajudar as pessoas que têm dificuldade de desenterrar esse tesouro que elas têm dentro de si mesmas. Então, todas as pessoas têm pedras assim preciosíssimas dentro de si e que precisam ser transmitidas em forma de livro, né? Como eu sempre digo, o seu livro é a resposta da oração de alguém. Então, é muito importante que você use essas pedras preciosas para restaurar a vida de muitas pessoas, né? Acontecia há muito tempo, na época da escravidão, algumas pessoas elas achavam pepitas de ouro e elas usavam isso para comprar a liberdade dos escravos, né? Comprar a carta de alforria dos escravos. E para poder comprar, às vezes era um valor extremamente alto. E às vezes só as pepitas de ouro não eram o suficiente, elas também davam joias para comprar a liberdade dos escravos. E às vezes o seu livro é a joia que vai libertar a alma de alguém que está escrava de sentimentos, de amargura, de culpa, está presa ao passado, enfim. Então, use sim, escreva sim, é muito importante. Nunca ache que o que você vai escrever não é importante. Às vezes, a sua história boba é a história que vai salvar um bobo. Tem muito bobo querendo ler a sua história boba, então escreva. Tem muito palhaço querendo ver as suas palhaçadas. E tem muita gente que precisa de conteúdo técnico querendo ver, querendo ler as suas tecnicidades. Palavra difícil. Mas é importante que você passe para frente, que você escreva, tá bom? Para quem quer mais do que isso, eu quero também edição, eu quero capa, eu quero uma página de vendas, eu quero profissionalizar meu livro. Tá? Aí vocês podem me procurar no privado, tá bom? Nós temos isso, a editora faz isso também. Eu não vou aqui fazer pitch de vendas, meu objetivo não é vender, o objetivo dessa mentoria é vendas, mas eu estou explicando para vocês que nós temos essa opção, tá? Então é só me procurar e nós fazemos isso normalmente com valores bem abaixo do mercado e nós estamos fazendo isso para colocar, para, vamos dizer assim, suprir os gastos da nossa editora que será instalada em Alphaville. Então já está a postos de alugar o local, né? Então já vai, vamos dizer assim, já estamos um pé dentro. A Selma possivelmente já vai assinar o contrato amanhã. Né? A Selma é nossa líder aqui. Eu vou deixar meu WhatsApp para quem quiser. Estou deixando aqui nos comentários, tá? É o DDD 11, telefone 970890941. Tá bom? Então, quem quiser, me chama no WhatsApp. Não vou falar aqui sobre valores. Quem quiser referente aos valores, me procure no privado, tá bom? Porque aqui eu não quero, como eu falei, minha intenção não é fazer pitch de vendas, é ajudar todo mundo a escrever, tá certo? Então,
Novamente, 22h20, eu mando o link do Checkmate, tá? Será uma exceção, mas todos serão muito bem-vindos. Para quem quiser participar, vai ser muito bem-vindo, tá? Alguma dúvida para encerrar? Temos 4 minutos. Qualquer coisa, é só tirar do microfone e só apertar o microfonezinho e falar. Ou digitar, como preferir. Alguma dúvida? Sugestão? Crítica? Quer me xingar só? Pode xingar também, não tem problema não. Só observação, Israel. Minha vontade enorme de participar do Checkmate, só que eu já tive problemas de sono. E aí eu não tenho como ficar até esse horário, infelizmente. Muito cedo. Entendi, Vila. Bom, o que eu posso... No caso, hoje, do Checkmate à noite, você também não consegue participar? Às 22h20? É esse o horário? Isso. Entendi. Poxa, que pena. Eu vou ver se eu consigo essa gravação, tá bom? Não vou prometer, mas eu vou ver se eu consigo, nem que seja um caráter especial para você, tá bom? Agradeço. Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu anotar. Israel, Oi, pode falar. hoje vai ter mentoria Checkmate? Vai ter às 22h20. 22h20, beleza. Isso, essa vai ser aberta para todo mundo, tá bom? Combinado? Mais alguém, gente? Dúvidas, sugestões, elogios, críticas? Não? Então tá certo, tá? Eu vou encerrar com uma oração rápida. Aliás, não, vamos fazer diferente. Vamos encerrar com mais um louvor. Vamos encerrar com mais um louvor hoje. Fechou, Gibson? Fechou. Beleza. Afinal, só uma observação que eu sempre gosto de fazer. Todo louvor é uma oração musicada. Então, você está orando quando louva. Fique à vontade, Gibson. Esse louvor é uma meditação, tá, gente? É um louvor que toca muito meu coração. Ele não é tão conhecido, mas ele é brabo, tá? Minha razão de viver é conhecer a Cristo, vivo para engrandecer e exaltar seu nome. Minha razão de cantar é aquele que por mim morreu, a ele vou proclamar e honrá-lo eternamente. Ele é pra mim o tesouro mais precioso e o seu amor muito excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo Jesus. Ele é pra mim o tesouro mais precioso e o seu amor muito excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo, Cristo, Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Pessoal, tenham uma noite abençoada. Para quem vai estar aqui às 22h20, estejam aqui às 22h20. Para quem não vai estar, não esteja. Não, de preferência esteja também. Até mais tarde. Um beijo no coração de todos.
Até mais tarde. Até daqui a pouco. Daqui a pouco.